Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na página oficial do Infesta. Hoje aqui com um convidado especial, uma das glórias dos anos 70 e 80 do nosso clube, o Dr. Guimarães, na altura conhecido na defesa do Infesta por Guimarães. Muito boa tarde, doutor, e muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui em direto. Muito obrigado pelo convite, é que agradeço, e especialmente por um tema que me é particularmente caro, que é falar do clube, a qual comigo dezenas de anos de envolvência, que é como simpatizante, que é como atleta, que é como, em muitos aspectos, patrocinador. Muito bem, doutor. O doutor atualmente tem 66 anos, jogou no Infesta entre 1970 e 1987, mas antes de chegar ao Infesta, jogou aí num dos grandes rivais do Infesta, não Conselheiro, mas um rival bastante próximo, relativamente próximo, que foi o Progresso. Sim, na altura, por circunstâncias que não me recordo plenamente, mas foram uns amigos que me convidaram a ir treinar ao Progresso, e fui lá com 15 anos. Na época não era possível jogar com 15 anos, só a partir dos 16, mas fiz lá uns treinos de captações, e lá os treinadores da época entenderam que eu tinha alguma habilidade e pediram para assinar, enfim, com o entusiasmo do momento para jogar futebol. Assinei e eles tiveram inclusive a pedir autorização na altura ao Ministro da Educação para poder jogar antes dos 16 anos. Portanto, eu comecei a jogar com 15 anos, que na altura era excepcional. E, portanto, eu estive lá no primeiro ano no juvenis, que era onde se iniciavam a formação, que é desportiva, e depois joguei no ano seguinte também nos juvenis, e fui naturalmente primeiro jogador do segundo ano e era o capitão da equipa, e nessa altura era eu e mais 10 lá no Progresso. Depois como o meu clube de coração era na verdade o Infesta, também me convidaram para ir jogar para o Infesta. Eu tenho também uma série de amigos que também jogavam, e portanto então vim para o Infesta para os Júniors, apesar de ter sido muito bem tratado lá no S, que era gente muito afetuosa, e resolvi isso, e até fiquei com um relativo compromisso de voltar lá a jogar quando fosse era, porque tive alguma gratidão por esse facto, que fui muito bem tratado lá, mas depois não pude cumprir. Claro. Fiquei no Infesta a partir para os Júniors, sim. Muito bem. O Dr. Guimarães, quando chegou em Festa, na altura o presidente era o Sr. José Gaspar Lino. Olha, não sei se... Sim, recordo. E o treinador quem era na altura, doutor? Na altura era o senhor, no meu tempo de jogo, mas era o C. Cruz, uma pessoa que, curiosamente, daqui a meio dos anos encontrei em Pedrosos, que é a pessoa de Pedrosos, que tinha uma perspectiva do futebol e do jogo muito audaz, no estilo Meirinho. Ele gostava de ser criativo. E tínhamos uma equipa de júniores muito interessante, e começamos os primeiros jogos, ganhamos os jogos quase todos, e depois, no fim do sexto jogo, nós tínhamos ganho quase tudo, e eles, na época, isto há muitos anos, já como por eu, ao sábado à tarde, ele convocava-nos para ir ao cinema, chegávamos a ir ao cinema, fazíamos um mini estágio de miúdos, aquilo era assim uma coisa muito inovadora na época. Portanto, tinha uma forma de estar com os atletas, miúdos de 16 anos, 17, que era muito estimulante e muito agregador, uma equipa muito forte, interessante. Mas ao fim do sétimo jogo, oitavo jogo, tivemos um jogador expulso, e depois perdemos no Progresso, perdemos 2 jogos seguidos ou 3, portanto, e aliás, era curioso que eu, nos Júniors, jogava defesa central, e houve alguns jogos que o resultado, quando não corria, não nos era favorável, ele
colocava avançado, eu trocava de posição e cheguei a resolver alguns jogos aqui nessa altura. Talvez pela altura, não era? Sim, era na bastante altura, alto. enfim, e a perspicácia, a colocação do terreno, enfim, mesmo assim jovens já pensava o futebol, e o enquadramento e o posicionamento, e portanto começamos, enfim, mas depois perdemos, entretanto, na equipa sénior, fui convocado para ir jogar para os séniores. Fiz 7 ou 8 jogos por jogo, já com 17 anos comecei a jogar nos séniores. E o Filipe falou do Sr. Gaspalino, que é uma pessoa muito respeitável, uma figura de referência e estava média, com sua aristocracia, e era dirigente também da Ação Futebol de Porto, foi conhecido. E no primeiro jogo em que eu fui convocado para os séniores, e foi um jogo na pasteleira, né? Curioso, recordo disso. E fomos fazer o jogo e o Fecha tinha lá na equipa, que eu acompanhava como simpatizante, tinha lá um jogador que eu admirava, que era aqui no Castelo da Maia, que se chamava Mesquita. Retenho isto dessa época. Eu achava muito bom jogador. Quando o treinador me convocou, acho que era o João Bento, na altura, que também tinha jogado em Festa, quando me convocaram para eu ir jogar pelos séniores, portanto, ok, eu jogava, era suplente, assim, admitido, não é? Miúdo. Então chegamos ao campo da pasteleira, que era uma sede no campo do Foz, portanto, este campo de direito e tal. O campo jogava em campo, não tinha estações próprias, e então eu fui na altura não ia de caminhoneta, nem havia sacos para os atletas, isto era muito mais modesto, todo o futebol era muito mais simples. E tínhamos o guarda do campo, que era o Sr. António, o guarda do campo. O guarda do campo levava o equipamento todo em 2 sacos, chuteiras de um lado, equipamentos no outro, aqueles sacos, era assim, aquele registro, não é? Na época. E então, quando chegamos lá ao Foz, o Sr. António não podia levar aqui sozinho, até eu peguei no saco para ajudar o senhor, enfim, atleta, mas os atletas agora é que são os craques na época. Exato. Não, tudo era muito mais simples. E então eu, como mais jovem, 17 anos, com aqueles senhores, não é? De 20 e tal, 30, para mim já eram senhores, não é? Claro. Então, já eram umas referências, não é? Lá peguei no saco para fosse funcionário para o balneário. Fiz aquilo foi intuitivo, dada a circunstância, não é? Preciso de ajuda, peguei naquilo. A humildade tinha, enfim, que não perdi, acho eu. E, portanto, curiosamente, uns tempos, num evento que houve, depois o IPES promoveu uns meses depois, e achei que estou a falar disto porque, por essa razão, o Sr. José Gaspalino, que era um sujeito muito comunicativo, muito institucional, quem o conheceu, o seu chapéu, sobretudo, enfim, uma pessoa com um carro enorme, e ele nesse evento fez-me uma referência especial, porque ficou muito surpreendido por ele ter chegar lá e ter ajudado o empregado do campo a levar um saco para o balneário. Eu fiz aquilo com tanta naturalidade, mas, quer dizer, uma pessoa já mais crescida também, com o espírito crítico que nós temos, recentemente, não é? Mas, portanto, o miúdo não tinha essa percepção. Mas, portanto, lembro do Sr. José Gaspalino também por esse facto dele, mais tarde, uns meses depois, mas ter dado um ênfase especial à minha humildade, embora fosse como atleta, mas ajudei o senhor a levar o saco. E também outro pormenor desse primeiro jogo que fiz como sénior, portanto, quando o treinador dá conta da equipa, joguei titular. E em detrimento desse jogador que eu admirava, então tal Mesquita, que ficou suplente. Porque não contava nada com aquilo, foi uma coisa aí absolutamente inaudita e inacreditável, e grande nervosismo, grande tensão. E joguei e empatávamos o guião, recordo perfeitamente do jogo, mas foi esse um momento
muito particular em termos de eventos, é verdade. Uma estreia auspiciosa logo no Infest. Sim, como muitos eventos, muitos factos associados, sim. Muito bem. O Dr. Guimarães, depois, entretanto, chegou o Sr. Augusto Mata. Aliás, ele já estava no Infesta nessa altura. Recordo-me porque, sinceramente, essa parte da história, o Sr. Augusto Mata. Não, o Sr. Augusto Mata veio para o Infesta em 73. Portanto, quando o Infesta estava a disputar a terceira divisão regional e com umas instalações muito deficitárias, e, entretanto, em 73, ex-atletas que se organizaram para fazer um jogo de veteranos entenderam que eles, na altura com 35, 36 anos, que ainda teriam condições de voltar a jogar futebol na perspectiva de o Infesta retirar o Infesta daquela situação em que estava na terceira regional. E, portanto, então organizaram-se e o C. Mata veio para o jogador-treinador. Portanto, nessa altura, em 73, depois eu não jogava, tive essa época sem jogar, em 72, 73. Não joguei porque, de facto, estava a estudar e era um pouco motivador a forma como estava o clube, ou seja, a Espalia tinha poucos meios para assegurar as condições mínimas de funcionamento. Eu ainda joguei, portanto, 70, 71, 71, 72, mas era muito difícil, na altura, não tínhamos condições quase nenhumas para jogar, e também como estava a estudar, portanto resolvi deixar de jogar na época 72, 73. Em 73, então quando essas pessoas decidiram, seja Salgueiro, o Carlos Alberto, o Mata, enfim, resolveram intervir no Infesta para dar-lhe outra dignidade e convidaram-me como jovem para integrar essa equipa de senhores. Para mim eram todos os senhores, o Sr. Talo, o Sr. Barbosa, o Sr. Mata, eram todos os senhores que foi. O Sr. Mendes também. O Sr. Mendes também, exatamente. Já comigo, enfim. Portanto, eram os senhores e eu era miudito, né, estava com mais de metade da equipa, tinha 34, 35, 36 anos, quer dizer, aquilo era exatamente. Uma coisa... Era um misto de experiência com juventude. Muita juventude, uma experiência muito interessante. Muito bem, essa experiência culminou aí com um título, terceira divisão distrital, na altura, em 74. Culminou também com a chegada do Sr. Manuel Ramos. Em 74. Exatamente. E a partir daí subiu 3 vezes de divisão, ou seja, subiu em 74, em 75 e em 76 até chegar aos nacionais pela primeira vez na história do Infesta. Sim, da terceira divisão nacional. Fizemos sim uma campanha muito interessante, sempre com o C. Mata treinador e curiosamente sempre comigo pelo central. Era eu e mais 10 sempre, durante esses anos todos. Muito bem. Em 76, o Infesta participou pela primeira vez na Taça de Portugal, 76-77, fez uma campanha excelente, chegou aos 16 avos de final, na altura foi eliminado pelo Famalicão, há pouco falámos, perdeu no campo do Rio Pel, foi isso? O Rio Pel, foi no jogo do Rio Pel, perdemos lá 2-1, recordo perfeitamente, fizemos um jogo incrível e tenho a imagem de que a equipa de arbitragem não foi completamente isenta, pareceu-me isso na altura, porque de facto nós tínhamos uma equipa notável e eles tinham uma equipa muito boa, subiram à primeira divisão, assim, mas não fomos bem tratados lá em termos das regras desportivas. Eu tenho essa imagem da época. Sim. Mas essa primeira participação na Taça de Portugal do Infesta ficou-lhe marcada pela positiva. Sim, tivemos um jogo, recordo, acho que foi na série, jogámos no campo de Salgueiros, o campo de Infesta não tinha coisas para isso, com o Lusitano de Évora, no campo de Salgueiros. E então, o Lusitano de Évora, que na época ainda era uma referência do futebol nacional, porque tinha participado na televisão, e com os jogadores que na altura fazia parte dos cromos, quando era miúdo, colecionava os cromos, e o Lusitano de Évora era um dos clubes da primeira divisão. E então eles ainda tinham esse estatuto da equipa com condições financeiras melhores do que, obviamente, o Infesta. Então vieram de avião,
de Évora para onde jogou, apanhar o avião, virar de avião para o Porto, tal, uma equipa assim, né? Cheio de, com muitas circunstâncias, não é? E nós ganhámos, ganhámos 3-1 no campo do Vidal Pinheiro, no campo de Salgueiros, foi uma coisa incrível. Muito bom, muito bom. Eu recordo que o Infesta eliminou o Vila Novense, depois o Lusitano de Évora, depois o Mangualde e então depois perdeu no Famalicão. Essa parte, retenho o Lusitano de Évora e o Famalicão. Da época retenho. Muito bem. Entretanto, o Infesta, portanto, com o Dr. Guimarães como jogador, em 80 vence uma taça da Associação de Futebol do Porto. Do Porto, sim. Tem alguma recordação dessa taça? Das eliminatórias e do jogo, a final foi feita, acho que foi em Passos Ferreira, e ganhámos lá dos penaltis, mas já tenho. Na altura não estava muita relevância a isso. Ok. Mas sim, joguei com certeza e tenho. Lembro-me da final, acho que foi em Passos Ferreira. Muito bem. O doutor, nesta altura, já era uma referência no Infesta. Nunca teve propostas para sair para outros clubes, assim, de maior nomeada? Cheguei a treinar ao Leixões, por exemplo, mas também a forma como jogava e a responsabilidade social que tinha, nomeadamente em termos académicos, que eu estava a considerar isso como académico, entanto, acabei o curso em 78, portanto, depois também estava mais dedicado, mais como objetivo de seguir a atividade profissional, em termos de que é mais tradicional no campo desportivo, também jogar no Leixões ou parecido, quer dizer, não podia conseguir atingir o patamar para dar autonomia e dar visibilidade que naturalmente se ambiciona quando se é jovem. Eu ainda fui treinar, mas eu também tinha alguma pressão familiar. Na altura já estava casado, o meu sogro era o presidente, portanto eu também tinha aquele ambiente familiar de grande intensidade desportiva, porque Ramos sofria muito com o clube, dedicava-se ao meu coração ao clube, a todos os níveis, e com episódios santíssimos, nomeadamente no fim de cada jogo, que a sua festa ganhava era uma alegria, já estávamos, no fim de cada jogo, já andávamos lá em casa, sempre o jantar de família era no fim do jogo, no domingo, revivíamos os episódios mais relevantes do jogo, e então ele, invariavelmente, mas estava sempre alguma ansiedade para saber os resultados dos outros clubes, para atualizar a classificação e projetar a classificação para as 3 jornadas seguintes. Gastava todos os domingos, gastávamos ali meia hora, uma hora, com as previsões dos resultados seguintes de todas as equipas da nossa. O Sr. Ramos é que projetava isso? Sim, tinha lá o calendário de jogos, então tinha uma folhinha que andava lá junto do calendário de jogos, e ele colocava lá as equipas todas, classificações, depois começava. No próximo, quem vai ganhar é quem, e somava pontos a um, e aos que ganhavam, aos que empatavam, e projetava aquilo, e entretinha-se com aquilo, vivia com tanta intensidade o futebol e festa, que as pessoas que o conheceram sabem o quanto isso foi importante para ele em termos da sua vivência e também aquilo que proporcionou às pessoas que estiveram ligadas a ele no clube. Sim. Como é que era a sua ligação com o Sr. Manuel Ramos como jogador e como presidente? Quando, por exemplo, lhe corria mal um jogo, ele repreendeu? Não, porque salvo alguma imodéstia, os jogos que temos quase todos bem. Portanto, não havia razão por isso, antes pelo contrário. Aliás, tenho um episódio muito engraçado de um jogo com o Trofense, que jogámos em Pés Trofense para a segunda divisão, o campo completamente cheio, nós tínhamos que ganhar para ficar campeões, ou pelo menos ficar em posição de discutir o título na segunda divisão, ou terceira. E o campo Moreira Marques, completamente apinhada de pessoas que era de festa, que era malta da tropa, bandeiras, aquele bairrismo que da época havia. E, portanto, fomos para o jogo,
para o jogo e com essa importância, e logo aos 10 minutos do jogo, um lance que as pessoas da época, todos têm retido na memória, porque na equipa do Trofense jogava lá um pessoal avançado, um Albертino, chamado Albертino Puscas, que tinha jogado no Infesta, que jogou comigo na época anterior, nos anteriores, com tantos jogadores, depois foi para a trofa e ficou no Trofense. Então, logo a iniciar o jogo, e com esta importância, há uma bola em profundidade, a bola a saltar, o Albертino vem a correr e eu fazia aquilo com muita frequência, tinha assim, alguns excessos de confiança, e então o Albертino vem e eu tento puxar-lhe a bola passada por cima da cabeça. Que deve assim uma coisa, um defesa a fazer isso era engraçado. E eu fazia isso com frequência. Mas ele, como me conhecia, corre e recua. Quando vai à bola, recua. Portanto, quando eu penso que vou passar a bola por cima da cabeça para continuar a jogar, e ele de cabeça adianta, dá com a cabeça na bola, adianta, isola-se, marca golo. Ficou o Trofense a ganhar 1-0 num jogo aquela dimensão, aquelas pessoas todas. Portanto, uma mais neira, de excesso de confiança. Mas, portanto, lá conseguimos inverter o resultado e ganhámos aos 87 minutos, estávamos a ganhar 3-1. E aos 80 e 89 o árbitro assinala um penalti contra o Trofense. E o Semos tinha prometido dar, na época, 1000 escudos por cada golo que o Infesta marcasse, se ganhasse. E então, aos 88, 89 minutos, o árbitro assinala um penalti para o Infesta e fui eu marcar o penalti. E marquei golo, ganhámos 4-1. Portanto, ele depois em casa podia-me ter poupado 1000 escudos, não marcava o penalti. Já estava ganho o jogo, não era? Mas pronto, aquela provocação, um bocado de satisfação por termos ganho 4-1, eu digo também ter marcado, ele sequer preferiu que eu me tivesse marcado do que não ter marcado, não é? Era frustrante não, falhar um penal. Muito bem, muito bem. O Dr. Guimarães depois também participou naquela fatídica descida, num ano em que o Sr. Samata saiu, e depois subiu no ano a seguir, foi campeão distrital da primeira em 84. Como é que foi essa temporada? A época de descida foi muito penosa, porque, enfim, havia um ambiente já de algum cansaço em termos de massa associativa, o Samata já estava há 10 anos seguidos, há 11 anos seguidos, e, portanto, então ele resolveu sair e, portanto, o Infesta veio para o treinador, já faleceu, Esteves, que foi um dos bebés de Leixões, enfim, uma muito boa pessoa, mas não conseguiu que a equipa tivesse os resultados que eram desejáveis. E, portanto, no meio da época, ou no final da época, saiu e ficou o professor Santos adjunto, mas não conseguimos evitar a descida da divisão. Portanto, um jogo foi no Ribeirão, perdemos lá 10-0, tentámos, mas não conseguimos. Então o Semos, na época, voltou a falar com o Samata e tal, enfim, depois já conversa curta, porque o Samata também gostava muito em festa, obviamente, estava ali arrancado, enfim, já tinha passado 10 anos de grande sucesso, de grandes emoções. O clube acedeu a voltar portanto, na época de 84. E, portanto, como era habitual, já estava ele a jogar, não era? Jogava sempre. E, portanto, e até tem uma peripécia curiosa dessa época. Nós começámos o campeonato com dificuldade, íamos subir, mas a equipa não se encontrava, os resultados não apareciam. As primeiras jornadas foram difíceis, não estávamos a conseguir muito bons resultados. O Samata lá fez algumas alterações e recordo-me, talvez à 7ª jornada, fomos jogar ao Aliados. Aliás, ele disputava connosco o campeonato na altura da primeira divisão. E fomos lá jogar, e então o Samata, antes do jogo, chamou-me lá cá fora ao balneário, perguntou-me quem é que ia
que jogasse comigo a central. Portanto, eu jogava a ser, na altura, o Carvalho, que já faleceu, e o Manel, um plano de cor, que também jogou lá uns anos. Portanto, eram os dois, e então eu lá fiz a opção lá e disse, olha, eu acho que quero que jogue. Foi. E então, portanto, ganhámos lá no Aliados, depois temos 12 jogos seguidos sem perder. Portanto, começamos na verdade, as coisas aconteceram, a equipa encontrou-se e somamos acho que 12 vitórias, ou não perdemos pelo menos durante 12 jogos e ficamos campeões regionais novamente, voltando a subir a divisão. Foi uma época muito interessante, sim. Voltando a subir à terceira divisão nacional, o Dr. Guimarães ainda jogou depois mais 3 anos. Mais 3 anos, sim. Culminou com 17 anos de ligação ao Infesta. Nós em off tínhamos falado que, coincidência ou não, o seu filho, o Nuno, também esteve 17 anos ligado ao Infesta. Mas coincidência só isso. Quando ele seguiu, vamos dar. O Nuno que tinha, era uma particularidade, era muito parecido consigo, mesmo como defesa central, augurava-se aí um bom futuro, mas ele depois aos 25, salvo erro, deixou o futebol, salvo erro. 27. Sim, eu tinha muitas qualidades para poder ser um bom jogador, penso, a representar um clube de maior exigência. Porque, tal como eu, nesse aspecto é que somos semelhantes, que era mais alto, enfim, apesar de tudo, é mais lento do que eu, mas tinha situações muito semelhantes a minhas, que é o posicionamento, a perspectiva dos lances, adivinhar os lances, ajudar os colegas no posicionamento, e, portanto, eu jogava com muita concentração e com inteligência, portanto, isso é decisivo, quando está no campo, era um líder, ele era líder dentro do campo, eu também acompanhava muito, ajudava muitos colegas profissionais. Como é que foi ver o Dr. Guimarães pai, ver o filho Nuno a crescer e a também começar a tornar-se uma referência do clube, embora, pronto, infelizmente ele tenha deixado o futebol muito cedo, sim, mas como é que foi para si vê-lo a crescer no clube? Foi muito interessante, fazia desde miúdo, desde os 3 anos ou 4 ele entrava comigo em campo, havia equipado, entrava em campo, engraçado, e portanto depois revelou-se que, enfim, tinha de facto algumas qualidades. Aos 10 anos começou a jogar e foi com muito orgulho que vi jogar, porque também vivia o Infesta com muita intensidade, o meu avô também, portanto passámos momentos de grande emoção, de grande alegria, porque ele também se revelou com o tempo um jogador importante na equipa, marcava bastantes golos, muito reconhecido, e às vezes haver a tentação de jogar sem fazer parte da família, mas não, ele teve mérito para estar integrado numa equipa de grandes jogadores que o Infesta teve na época dele, grandes equipas, sim. E ele jogava porque tinha contas para isso, e obviamente para o avô e para mim, que nos dedicávamos e gostávamos do Infesta, era muito interessante, porque vive-se o futebol muito mais intensamente. Portanto, tendo um filho a jogar é claro, muito diferente do que não ter, não é? Aos domingos também havia a adivinhação, entre aspas, passando a palavra do Sr. Ramos pelos jogos com o do Nuno. Sim, nos cenas, ele fez isso sempre, até 2013, até 2012. Engraçado, não tinha essa noção. Sim, todos, aliás, nos anos era o Joaquim Sousa, ligava, ou dava-lhe os resultados, eu estava sempre à espera, ou senão ele se demorava muito, ele ligava a ele, saber, porque não havia essas possibilidades que agora há, das coisas online, portanto, tinha de haver, ele, o Joaquim Sousa, tinha contactos privilegiados em termos da imprensa, e portanto ligava, e nós tomava nota e começava logo a projetar o Sr. Sousa, que deixou aqui um comentário, você deve se lembrar do jogo contra o Benfica, o Nuno salientou-se ali no jogo contra o Mantorra. Fez um jogo incrível, sim, está gravado, sim. Podia ter marcado um primeiro golo, o Infesta devia ter marcado o primeiro golo, que ele mandou de cabeça
mandou a lavar, o senhor Win, que eu considero bem que o Guarda-Guedes foi um momento alto na história do clube. Sim. Muito bem, doutor. O doutor Guimarães, neste momento, também é gerente da Brali, que é a patrocinadora principal do Infesta. O que é a Brali? Qual é o intuito da Brali como empresa, digamos assim? A Brali é uma empresa, é uma empresa que nasceu em 2009 para assumir o controle financeiro e operacional de outra empresa que é Fortistex. Portanto, a Brali nasceu como uma empresa familiar e, portanto, e controlava financeiramente a Fortistex, do qual eu era acionista. Portanto, e nessa altura, o Infesta, já nessa altura, e antes de 2009, tinha grandes limitações financeiras, portanto, e a Brali foi a via encontrada para ajudar financeiramente o Infesta, através de publicidade, sabendo que o retorno decorrente dessa publicidade era absolutamente inócuo, não acrescentava valor, mas também era uma questão de coração, ter essa via para que o Infesta tivesse mais recursos para as necessidades que tinha para a equipe para funcionar. Não é? Exatamente. A Brali, que é patrocinadora do Infesta desde 2009, portanto há 11 anos que é patrocinadora do Infesta, é para continuar? Sim, continuar, porque se a Brali não patrocinar e outras coisas, o Infesta tem muita dificuldade em sobreviver, em responder às necessidades mínimas que são exigidas a um clube para com os atletas, a associação, para cumprir com as obrigações que decorrem do seu funcionamento. Muito bem, doutor. O doutor foi acompanhando, portanto, a carreira como presidente do seu sogro no Infesta. Como é que foi vendo, já falou agora aqui na questão da Brali, que acabava por ser uma muleta portanto, à sobrevivência do Infesta, mas como é que foi acompanhando esse desinvestimento do Sr. Ramos ano após ano até ter deixado o clube em 2013? Antes, isso foi em 2009, a Brali assumiu isso, mas até 2009, durante 15 anos, disso, foi a Mabera, que era a empresa onde eu fui presidente do Conselho de Administração, e a Mabera, então, tem patrocinou muito o clube. E nessa época, nos anos 90, também entendi que o Infesta merecia ter mais dignidade, ou seja, ter equipamentos com design, com camisolas para treino, fatos de treino, e portanto providenciei isso na década de 90. E tanto o Nuno começou a jogar também, criou mais responsabilidades isso para ele as equipas andarem bem. Portanto, na altura tinha a Mabera, o Conselho de Administração da Mabera, e portanto ajudei a criar condições para que o Infesta tivesse acesso com os meios mais adequados, mais ajustados ao que eu achava que devia ser. E, portanto, nessa época, disponibilizei dezenas, milhares de contos na altura. Sim. Para isso também o projeto a Mabera também, felizmente, tinha condições financeiras que permitiam e também tinha, em termos de mercado, como era uma entidade que trabalhava para o mercado nacional, dava-lhe mais visibilidade, eventualmente, para ter algum retorno. Portanto, essa particularidade também motivou dar mais meios financeiros para o clube se posicionar em termos de apresentação
do que eu achava que devia ser um clube, o Infesta, especialmente quando ostentava a experiência Mabeira, portanto, era uma empresa também com um grande prestígio, e portanto o Infesta também devia ser andar bem vestido, pelo menos podia depois não ter bons resultados que mais interessantes, mas pelo menos tinha os meios adequados para poder fazer. Entretanto, o SEAMS também, mesmo nessa época, o orçamento era muito elevado, também dispôs de muitas centenas de milhares de pontos para que o Infesta fosse um clube com dignidade acima de qualquer suspeita e, portanto, e como vivia, infelizmente também tinha meios para isso, e gostava muito do clube, que o clube tivesse muitas vitórias, portanto, criava equipas que exigiam muito dinheiro, mas também lhe dava prazer e a vida também é feita dessas coisas que nos dão prazer. Mas como é que o doutor depois foi-se a perceber, obviamente isto depois em família, não é? Vai-se falando destas coisas, esse desinvestimento gradual até 2013 assustou que o Infesta pudesse cair de vez com a saída do Sr. Manuel Ramos? E até 2013, ainda depois, a partir de 2010, já começou com algumas debilidades em termos cognitivos, portanto, mas manteve, e também ia acompanhando, em termos desportivos, tivemos também nessa era muita possibilidade, eu fui ajudando a que ele decidisse, com as condições, a conjuntura da época, portanto, já tínhamos passado aí por um período difícil, temos aquela época de 2007 ou 2010, e, portanto, ele já tinha deixado a atividade empresarial, portanto, os meios eram mais escassos, e também um aspecto importante é que há mais opções, o bairrismo de há 20 anos desapareceu, que é o futebol a este nível já não tem o encanto, nem o apelo que há 20 anos, e há 30 e há 40 tinha, que de facto era muito intenso, o futebol era muito importante a este nível para as pessoas que viviam por perto. E, portanto, isso também já tinha passado essa época áurea de emoções, de entusiasmo da parte dele, que foi na década 90, 80, 90, até 2000, 2005. Foi uma época em que, e já foram muitos anos de glória, de grande intensidade, que foi com que ele vivia o clube, e portanto, em 2005, 2006, que as coisas começam a reduzir, apesar dele em 2010 ainda ter feito aquelas obras na roteia, que acompanha isso e propôs na época essa sessão ao clube das instalações, em 2010, portanto, ele, enfim, se expôs a isso, mas, portanto, foi um momento decisivo que já começou a partir daí, que começou, de facto, a produzir a sua capacidade também de raciocínio. Passei em 2013, eu fui acompanhando e em 2013 tive muitas heranças que ele me deixou também desportivas. Sim. Muito bem. Como é que o Dr. Guimarães viu esta mudança, esta saída do Sr. Manuel Ramos e a criação da Comissão Administrativa? Como é que vê esta criação? Não haver de um presidente? Ok, é uma forma, enfim, de assegurar a continuidade ao clube, porque para o clube poder estar ativo e estar com integridade e honra, os meios de financiamento são tão escassos que não lhe permite isso se não houver ajudas externas muito significativas. E, portanto, e as condições das pessoas que fazem parte, com grande mérito, grande dedicação da Comissão Administrativa, não têm disponibilidade ou pelo menos vontade também não terão para
investiram em festa verbas relevantes para lhe dar outra projeção, outra dimensão. Portanto, já, na minha perspectiva e como simpatizante, acho que já tenho que enaltecer esse esforço, a dedicação que tem para manter o povo ativo, sem grandes condições, é verdade. Eu, em 2012, fiz uma entrevista, não sei se lembra, foi exatamente. Foi em 2012. Eu na altura questionei, porque na altura o Sr. Ramos anunciou que era o último ano que ia estar na presidência do clube, e questionei se poderia eventualmente ser presidente do Infesta. Na altura disse-me que não, pronto, mas acha que eventualmente poderá ser nesta fase ou daqui a alguns anos? Não, acho que não. Não, porque, quer dizer, o entusiasmo que o Infesta podia motivar já está muito reduzido, porque não é o contexto em que estamos não torna isto muito apelativo, há tantas opções para outras vivências, e porque também ainda tenho responsabilidades empresariais significativas. Sim. E, portanto, já é suficiente os desafios que tenho nas empresas, ainda me envolver em desafios que qualitativamente diferentes, mas também importantes, e então conciliar isso saberá, apesar de tudo, que é necessário tempo e competência, obviamente que sim, e meios, mas os meios também são escassos. Obviamente que, independentemente das ajudas que vou dando ao clube, se não houvesse uma responsabilidade dessas, claramente, e dentro do espírito, acho que nos caracteriza de ter alguma ambição, de querer, sim. Isso exigiria um esforço, quer pessoal, quer financeiro, de relevo, que também prefiro não arriscar, não envolver nisso, não assumir a responsabilidade. Compreendo perfeitamente. Doutor, eu tenho só mais duas perguntas para lhe fazer. Uma delas está relativamente ao Parque de Jogos Manuel Ramos, ao Campo da Arroteia. O doutor sabe qual será o futuro do Campo da Arroteia? Ou se, na sua opinião, o Infesta ainda poderá jogar nesse campo na próxima época? O Campo da Arroteia está integrado numa área de 40 e tal metros quadrados, que está num processo de negociação, de alienação daquele espaço, entendendo que o Infesta, o contrato da exploração foi concedido, terminou em fevereiro. O ano passado, várias pessoas se manifestaram interessadas na aquisição daquele espaço. De facto, não é usado pela família, portanto não justifica estar ali 40 mil metros quadrados desperdiçados, que o mercado tem valorizado bastante por as alterações que tem ocorrido a nível do PDM, e, portanto, optou-se por alienar a área. Portanto, há neste momento um contrato estabelecido já com uma empresa, que, enfim, atendendo depois a esta conjuntura estranha que temos vivido, neste momento não tenho certeza se irá concretizar, mas quando foi negociado e eu salvaguardei que o negócio a fazer só se podia fazer em junho, isto foi feito já o ano passado, para que o Infesta pudesse terminar a época sem transtorno. Portanto, infelizmente a época não mais cedo que é previsto. Há esse acordo de concretização da alienação de junho. Portanto, em junho, daqui até, enfim, falta mês e meio, se concretizar o negócio, enfim, isso deixa de pertencer à família e passa para os novos proprietários. Exato. Se não se concretizar, com certeza que pelo menos mais um ano será possível o Infesta continuar. Se for alienado, também acredito, falando com o gestor, também permitirão que as obras estão projetadas para lá, os aspectos burocráticos estão presentes a um projeto daqueles, permitirão que o governo fique lá mais uma época, naturalmente com condições diferentes das que têm existido até agora, porque
como deve saber, aquilo cola tudo por conta de risco meu, quer dizer, a eletricidade, a água, aquilo. e gasta muita energia elétrica. Já é uma boa ajuda, Sim, além da Brália, também pessoalmente, também com menos eletricidade, além de outras coisas, mas enfim. Portanto, na verdade, o clube tem muitas carências em termos financeiros e há poucas pessoas com condições ou disponibilidade para financeiramente ajudar o clube a ter uma vida, a ter condições de maior ambição de se projetar no futebol. Muito bem, doutor. Antes da pergunta da praxe, eu não sei se sabe qual é que eu normalmente costumo perguntar às pessoas no final o que é que o Infesta é para si, mas eu antes de chegar a isso, eu queria só... o doutor Guimarães neste momento tem um cargo na Associação de Futebol do Porto, é presidente adjunto, disse-me este ano. Como é que o doutor Guimarães, ou como é que na Associação de Futebol do Porto vem o Infesta e como é que o doutor Guimarães consegue... sei lá, separar as águas, por exemplo, quando há decisões em que o Infesta está intrometido nessa decisão, digamos assim. Sim, senhor. Estou há 9 anos como vice-presidente, neste último mandato de 5 anos, sou vice-presidente adjunto, e, portanto, naturalmente, como saberão, a Central Porto tem 310 clubes, 30 mil atletas, organizamos cerca de 1000 jogos por semana, há sempre muitas decisões a tomar, mas felizmente o Infesta não tem surgido nenhuma situação melindrosa no centro disciplinar. Lembro que há 3 anos ou 4 fomos sancionar com o treinador, mas as decisões mais importantes que o Infesta tem é todos os fins de semana as equipas ganharem, mas isso não passa lá para a associação, não vai às reuniões, portanto, não tem causado transtorno nenhum. Antes, pelo contrário, porque o Infesta na associação e nos meios desportivos distritais e nacionais é um clube muito bem referenciado, porque teve um presidente com um grande honra, um grande prestígio, que projetou o Infesta a nível nacional como, de facto, uma referência, que depois também, como se lembrarão, há muitos anos quando iniciamos esta caminhada, o Infesta foi muito conhecido nacionalmente pela forma como jogava no sistema fora de jogo, na época. Portanto, isso criou, a nível nacional, todas as pessoas ficavam muito surpreendidas, porque foi o único clube que teve essa projeção em termos de um sistema de fora de jogo, que, com o Semata comigo, conseguimos organizar-nos para isso e, portanto, quando jogava na defesa, orientava os colegas para fazermos essa ação tática e, portanto, deu grande... Foi impactante em termos nacionais o Infesta e, consequentemente, também com o presidente que teve durante 40 anos, com tanto prestígio, portanto, ainda se mantém essa auréola a nível associativo e, felizmente, a Comissão Administrativa também mantém e herdou essas boas práticas e, contrariamente com outros clubes da Associação de Futebol do Porto, que têm questões difíceis para resolver de toda a natureza e também financeira, mas o Infesta é muito exemplar. Portanto, dá-me muito conforto e muita honra para ser associado também ao Infesta na Associação de Futebol. Foi uma pergunta que o doutor colocou aí e tocou aí muito bem num ponto, que foi na tática do fora de jogo. Fala-se muito dessa tática do fora de jogo. Na altura foi o Sr. Augusto Mata que a criou e blá blá blá, mas segundo sei, acho que foi o doutor Guimarães que deu essa sugestão. Queres contar como é que foi isso? Sim, portanto, antes de Mata chegar ao Infesta, e eu já, enfim, mesmo nos campeonatos distritais, eu já tinha jogado quando andava na faculdade e fui campeão regional pela Universidade do Porto, depois cometi uma deslocação à Suíça, na época, em 74, está a ver? E eu já também jogava a defesa tal, e jogava nesse sistema. Deixava-me jogar, porque eu jogava era o livro
e eu orientava aquela malta, ele salva, orientava, mandava subir e tal. Portanto, gostava daquilo porque as pessoas, enfim, quer na atividade esportiva, quer na atividade profissional, muitas vezes as pessoas não estão a pensar o contexto, estão a pensar a sua ação. Exatamente. Não tenho uma visão plena do enquadramento em que está. E, portanto, enfim, também de gostar de futebol e da formação que ia tendo, e continuo, portanto, a ter uma perspectiva abrangente de onde estou, do que estou e o que posso fazer para melhorar. E, portanto, e a questão do fora do jogo, percebi que, na verdade, os jogadores, obviamente, têm uma preocupação que queriam era a bola, na frente, a correr e tal. Portanto, então, comecei a jogar, a atuar, orientando os médios e os defesas para essa possibilidade, porque é do fora do jogo. Os jogadores vinham correr, nós subíamos e, portanto, tinha que o médio ir forçar que o adversário colocasse a bola na frente, portanto, aquilo fazia. E, portanto, quando em 73, quando o Sr. Mata veio para o clube, eu, por iniciativa, mantive essa propensão para isso, porque pensava o jogo e o enquadramento, como referi já há bocado. E, portanto, ele aceitou muito bem, portanto, fazia para o jogo, havia com algum desconforto para os meus colegas, depois todos os anos mudava, e eu fiquei sempre até durante os outros não eram renovados, mas eles chegavam e eu enquadrava-os logo e expliquei-lhes, a malta também ajudava, e portanto fazíamos o fora de jogo de forma exemplar, aquilo foi uma tática que durou muitos anos e que foi surpreendendo muita gente, porque eu recordo-me ainda há uns 4 ou 5 anos eu fui ao Estádio Dragão entrevistar o presidente do Flóculo do Porto, o Pinto da Costa, e recordo-me dele ter falado nisso, e o Infesta jogou com o Porto em 87, 88, salvo erro. Portanto, já nessa altura ainda era bastante... Porque nessa altura também já jogava o Nuno, também acompanhou, não jogava nessa altura não 87. Mas o Nuno depois acompanhou, mas havia menos, mas o Pinto da Costa falou disso porque ele ficou impressionado com o fora do jogo, ele e o falecido treinador do Porto, o Pedroto, e eles várias vezes vieram ver o jogo em festa, vinham ver o jogo porque aquilo impressionava as pessoas ligadas ao futebol, como é que era possível haver uma sintonia, independentemente de algumas vezes sofrer golos e fora de jogo, na altura os fiscais de linha, tantas vezes levantava a bandeira que cansavam-se e deixavam passar. E, portanto, foi demasiado ousado numa perspectiva atual e visto esta distância, de facto, podíamos ter sido mais moderados. Em determinado momento, os fiscais de linha nós fazíamos em permanência e na altura os fiscais de linha cansavam-se e então fora de casa era muito problemática. De vez em quando corrigíamos isso, porque a pressão que era exercida nos seus juízes é muito perturbadora. Eles, de facto, eram humanos e que era difícil. Portanto, mas em casa e com o mundo, essa história do fora de jogo, as pessoas mais antigas não reparam isso, mas foi nessa altura, né? Quando com o Stemate ele autorizou que mantivesse essa forma de estar no campo e essa ação tática, que é difícil porque é necessário ter de facto uma grande suporte lá dentro do campo e uma atenção muito grande para ajudar os colegas a posicionar-se e a chamá-los para sair e tal. Portanto, foi um aspecto engraçado em termos da minha vivência desportiva. Muito bem, doutor. Para terminar, eu vou-lhe deixar a pergunta da praxe. Eu questiono esta pergunta, o que é que o Infesta é para a pessoa que eu convido, para estar aqui comigo, e por isso mesmo que eu questiono assim, o que é que o Infesta é para si? Para mim é uma saudade, uma nostalgia muito grande, porque fui muito feliz no Infesta, vivi situações de uma intensidade incrível, o que era o clube foi muito, muito familiar, no sentido das pessoas que evoluíam, a forma como nasceu o grande desafio em 73 para dotar o Infesta de prestígio, de ser um clube competitivo e de subir divisão, como aconteceu, e depois, paralelamente com isso, a família envolveu-se ativamente no clube. Portanto, além da atividade profissional, também tínhamos o Infesta como local onde nos
nos realizávamos, quer o presidente, quer eu como atleta, quer a família, porque ele era um excelente presidente, eu era um bom jogador, depois o Nuno também foi um bom jogador, portanto, era um espaço de recreação, mas de grande realização, que era desportivo, mas também familiar, e de grandes alegrias, muita nostalgia, porque tanto passaram-se muitos anos e é sempre bom recordar situações de grande impacto na nossa vida, e o IFESTA proporcionou-nos, a mim particularmente, proporcionou-me muita emoção. Fez parte integrante da minha formação, e consegui conciliar em termos profissionais durante muitos anos o futebol com o profissional, porque não abdicava de jogar, porque o futebol, ainda gosto de jogar futebol, portanto, e o IFESTA foi um espaço de grande realização, desde miúdo, que estava no coração, e continuo também por isso, junto da Comissão Administrativa, a colaborar com alguns meios para que o IFESTA se mantenha ativo e seja exemplo em termos de cumprimento das obrigações que fazem parte da sua vivência. Muito bem, doutor. Não sei se quer deixar alguma palavra para quem nos acompanha, para quem nos viu durante esta quase uma hora que estivemos aqui à conversa. A complementar as pessoas que viram, naturalmente, são pessoas ligadas ao IFESTA, a maior parte, porque outros poderão estar por curiosidade, enfim, foi notícia que eu ia citar neste momento, e já aqui na empresa as pessoas disseram que iam ver, porque não estão ligadas à IFESTA, mas estão ligadas a mim, e portanto também agradecer-lhes essa simpatia, esse interesse pelas coisas que eu faço, e as pessoas que estão ligadas à IFESTA também, por serem do IFESTA e continuarem dentro das suas possibilidades, gostar do IFESTA, estar próximo do IFESTA e promover o IFESTA como um clube de grande prestígio, de grande dignidade. Devemos ser todos, e onde quer que estejamos, também sê-lo, de grande honra também. Muito bem, doutor. Muito obrigado por esta quase uma hora que estivemos aqui à conversa. Foi uma honra ter o prazer de ter aqui ao meu lado, e que continue a ajudar naquilo que possa o nosso clube, que é o IFESTA, que é algo que nos diz muito. Eu que estou há menos tempo também me diz, e portanto agradeço-lhe imenso aquilo que tem feito pelo nosso clube. Muito obrigado mais uma vez. O próximo direto que eu tenho agendado é na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite. Vou ter aqui em direto o Dr. Nuno Ferreira. Será o antepenúltimo direto. Depois, na sexta e no sábado, irão ser os dois últimos, antes desta primeira fase de diretos que eu tenho feito nesta página. Agradeço, e o Dr. Guimarães há pouco falou que houve muita gente curiosa, que por ser ele o entrevistado, que ia assistir a este direto. Eu convido-vos a fazer um gosto na página do IFESTA, porque estamos muito próximos de chegar aos 6.000 seguidores, que já é bom. E por isso mesmo convido-vos a fazer esse gosto na página do IFESTA. Portanto, marcamos então um encontro para a próxima quinta-feira às 9h30 da noite, com o Dr. Nuno Ferreira, médico do clube. Quanto a vocês, espero que tenham gostado do like do direto aqui com o Dr. Guimarães. Muito obrigado a todos, boa tarde e cuidem-se acima de tudo. Boa tarde. Boa tarde.